Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho, que pra mim é importante. A mãe grava pro canal do YouTube. Eu tô falando com o Denis, gente, o meu filho. Então, gente, hoje o vídeo é um pouco de se pensar. É uma história longa. A casa grande, mãe. A casa grande. Agora a mãe tem que gravar, tá, filho? Hoje o vídeo é bem... Mas não é pra pensar. Se você já passou por essa situação que eu vou contar, fique até o final, tá? Que eu também vou contar uma partezinha sobre a questão do meu filho, o Denis, tá? Mas fica até o final do vídeo pra vocês entenderem o que eu vou falar, tá? E se vocês vão, vocês não estão entendendo nada que eu vou falar, assim, eu vou fazer a parte 2 também desse vídeo, que esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a minha vida. Gente, teve em 2022, tá? Eu gravei um vídeo falando um pouco sobre a minha vida, sobre a minha família, desde a minha trajetória lá do abrigo, desde a trajetória da minha avó. Família é melhor do que comportar de família. É. Aí, gente, assim, ó, eu contei da minha trajetória lá em 2022 ou 2023, não me engano. Assim, eu gravei um vídeo falando sobre a fofoca da minha família. Então, gente, somos 6 ou 7 irmãos, 8 irmãs, alguma coisa assim. Somos bastante irmãs, tá? E uma das minhas irmãs, gente, a mais nova, assim, eu tenho 25, ela deve ter os seus 23, 24 anos, mais ou menos essa faixa etária. Ela foi doada quando ela era recém-nascida, ela tinha acho que uns 2, 3 dias de vida, tá? Então, vou contar pra vocês um relato que me deixou irritada. Não só irritada, como você me deu uma angústia, porque ela grava vídeo no TikTok. E a gente teve uma briga em 2019, 2020, a gente teve uma briga por ela estar inventando algumas partes que ela conta sobre a história dela. Eu acho bacana, assim, sabe, ela contar a história dela, ela se sente à vontade de contar, mas também ela deveria falar a verdade, né, não mentir. Em algumas partes ela mentiu, e ela tá gravando um vídeo no TikTok. Por fim, nós bloqueamos ela. Vocês vão entender. Nós bloqueamos ela por ela estar falando mentira sobre nós. Ela achou que nós nunca ia olhar, nunca ia ver. Ela coloca a roupa aí, ó. Ela achou que nós nunca ia olhar, nunca ia saber sobre a vida dela e tal. E tá. Aí, sabe, gente, contei pra vocês uma situação sobre a Marta. Sexta-feira eu contei pra vocês sobre a Marta, que foi pegando um motel com outro homem, tal. Quem me acompanhou e assistiu o vídeo aqui de Caxias do Sul. Então ela gravou um tema pro TikTok falando sobre a Marta. E eu, revirando o TikTok, encontrei ela. Encontrei essa bendita dessa abençoada que se chama minha irmã. Que foi gerada pela minha mãe. Pela minha mãe, tá? Então, gente, eu vou contar um pouquinho sobre a história. O que eu sei, eu não sei muito sobre essa guria. Denise, a mãe tá gravando agora, tá? Só um minuto. Então, eu não sei muito bem sobre a história dessa guria, porque eu pouco convivi, graças a bom Deus. Quem ficou mais dias, mais grudada, foi minhas outras irmãs e viram como realmente ela é. Que tá? mãe? A minha mãe, eu tenho mãe, tá? Agora te acalma aí o coração. E o que acontece? A Ana é o nome da guria. É o nome da guria que faz o TikTok, que é minha irmã. Só que ela, pra mim, ela não é nada, mas ela é... Vocês entenderam, né? Tá, enfim. Voltando à história, gente. A Ana, pelo que eu entendi, a minha mãe doou ela quando ela tinha uns 2, 3 dias de vida, tá? Então, desde então aí, né, a gente ficou, décadas e décadas. Eu nem sabia que eu tinha outra irmã. Eu nem sabia a existência dela até quando completar meus 15 anos no abrigo. Por quê? Essa guria chamou a minha irmã e mandou uma mensagem. A minha irmã achou até que na época era alguém querendo brincar, que nós tínhamos outra irmã, só que queria brincar, só que enfim era a Ana se comunicando para saber sobre a família dela. Sobre a família dela. Então, o que acontece, gente? A gente
vi essas mensagens, a minha irmã passou pra nós, né, e tal, e tal. Até assim que nós ficamos, né? Eu tenho outra irmã, né? Eu tenho outra irmã, não sei, né, enfim. Aí, gente, eu fazia, na época eu tinha 15 para 16 anos, eu fazia curso. Um cursão que é para terminar os estudos mais rápido. Porque na época eu estava muito atrasada do estudo, então eu precisava trabalhar também, eu estava trabalhando, então me colocaram no cursão para mim terminar os meus estudos. Aí, gente, eu tava lá no colégio e tal, e eu tava descendo as escadas, né? Tava descendo as escadas, e quando eu desci a escada, eu vi uma guria bem idêntica a mim. Tipo, a mim, como as minhas outras irmãs, tá? Tipo, ela tem um pouco das minhas feições, sabe? E um pouco de cada uma de nós, assim, sabe? Então, na hora me deu tipo, um estralo, ver uma guria parecida praticamente, assim, sabe? Me deu aquele susto, né? Quem que é tua mãe? A minha mãe e a Maria deles. Que Maria? Tá, depois a gente conversa, tá? Agora espera. Aquela que tem na casa de ali? Tá, depois a gente conversa, filho. Sim. É. Aí o que acontece, gente? Na hora me deu um baque mesmo, me deu tipo um calafrio. Eu peguei e corri, porque essa menina que disse que é minha irmã, que foi gerada pela minha mãe, ela saiu pra fora e foi um pouco atrás de mim. Ela foi um pouquinho atrás de mim, só que ela não viu mais eu. Aí no outro santo dia, eu bem bela, fui na cantina comprar um pastelzinho, um cafezinho e vi essa criatura. E elas... eu posso falar contigo um pouco? Daí, como eu subia só 8h40 pra sala, eu falei, tá, a gente pode conversar. E ela veio me especular sobre a vida dela, se eu sabia alguma coisa sobre ela. Eu falei, olha, Ana, quando você foi doada, foi pra outra família, eu era pequena também. Eu era muito pequenininha, então eu não sabia o que se passou contigo, tá? E ela, por que que ela veio pra mim, por que que a tua mãe me doou, sabe? Por que que ela só ficou com vocês e tal. Eu falei, olha, Ana, eu não sei. A mãe, ela também não... Tanto a mãe e meu pai nunca nos criou, né? Nenhum dos dois nos criaram. E então a gente ficou um tempo na minha tia lá em Vacaria. Aí depois de um tempo a gente morou com o pai, sozinho. Depois não demorou um tempo, a gente foi pra casa da avó. E daí eu tinha 5, 6 anos que eu fui pra casa da mãe do meu pai. E daí, desde então, fui criada lá da casa da minha avó até os 13 anos. Depois dos 13 anos adiante, eu passei no abrigo. Então, você não foi um mar de rosas pra nós também. Como ela acha, por que a mãe só ficou com vocês? Porque não foi mar de rosas. E ela teve muita sorte de pegar uma família boa, que dava de tudo pra ela, e dá de tudo, tipo, ela é bem mimada, é bem patricinha e tal. Então, ela nunca soube o que é sofrer. Mas Maria, como ficou o psicológico dela, sabendo disso. Gente, assim, ó. Filha, a mãe tá gravando. Tá, só que se tu coisar aqui, vai coisar o vídeo da mãe. Vai? É. Acabou. E daí, assim, ó, gente. Maria, mas cada um reage de uma forma. Sim, gente. Só que vocês não vão entender agora a parte que eu vou chegar. Eu ia gravar, 2022, 2023, 2024, 2025, 2022, 2023, 2024. Há 3 anos atrás, nós bloqueamos tudo. Nunca mais vi falar dessa menina, nunca mais vi nada dela. Até então, ontem, eu tava rolando uns vídeos, daí ela fez um vídeo no TikTok falando da Marta, e eu fui olhar uns vídeos dela ali. Aí ela falou sobre a parte da doação dela, a mãe dela comentou também sobre a doação e tal. E ela fez uma parte falando tudo isso mais ou menos o que eu falei. E umas partes ela chegou a inventar, tá? E daí, assim que me dignou, eu podia muito bem colocar o vídeo dela atrás, falando, e eu falar o que eu penso e desmascarar ela. Mas que ser humano seria fazendo isso, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei simplesmente, vi os vídeos dela. Eu poderia muito bem ele gravar no TikTok. Agora, simplesmente gravar pra falar, tudo desmascarar ela. Só que pra mim não... né? Enfim. Então eu vim resolver falar com vocês, desabafar com vocês o que aconteceu. No TikTok,
ela falou que ela amou conhecer e ela falava com umas caras de nojo, sabe? E daí ela falava assim, se fazendo de vítima, né? E daí eu vendo os comentários também, depois eu vou falar os comentários. Daí ela falando assim, eu conheci a minha família biológica, só que as minhas irmãs, tipo, são todas mais escadas. Daí ela até tocando sobre a minha idade na época, né? Uma tem 16, na época que eu conheci tinha 16, a outra tinha tanto. Só que assim, gente, eu sei que a gente tem parentesco, mas pra mim elas são como umas amigas. Eu vivia com as amigas. Pra mim elas não eram minhas irmãs. Mas quando ela tava perto de nós, ela dizia assim, eu sou parecida contigo, tô contigo, eu gosto de tudo, é minhas irmãs, eu amei ter irmãs porque eu era só sozinha, não sei o quê, porque eu vivia sozinha, agora eu descobri que eu tenho bastante irmã, eu amo vocês, e assim, sabe? Gente, daí nessa época, assim, eu tenho minhas irmãs mais velhas do que eu, e elas tiveram bem mais convivência com essa bendita dessa Ana. Então, no caso, a Ana, na época, colocou no Instagram um monte de coisa errada também. E eu peguei e coloquei lá no Instagram dela, sabe, gente, na época. Eu coloquei assim, Ana, para de inventar, que é feio. E se tu não parar de inventar, eu simplesmente vou gravar um vídeo em cima do teu e vou te desmascarar. Porque assim, ó, ela usava drogas e bebidas. A Ana utilizava essas coisas também. Assim como a minha irmã também utilizava na época. E o que acontece? A Ana, perto dos pais adotivos dela, ela se fazia de santinha. Eu fui obrigada pelas minhas outras irmãs, não sei lá o quê. Não sei lá o quê. Aí ela passou essa mesma impressão que ela gravou no vídeo no passado, ela colocou no TikTok. E no TikTok ele tem bastante coisa errada. Falando, tipo, mal de nós. Que nós éramos um monstro, que a Ana não deveria ter se aproximado perto de nós. Só que, gente, quem quis procurar a realidade dela, quem quis procurar nós, foi ela que foi de atrás de nós. Porque nós estava quieto, nós estava seguindo nossa vida e ela poderia seguir a vida dela muito bem sem conhecer nós, beleza? Poderia estar, né? Enfim, ela quis conhecer nós não fomos de atrás dela, nós simplesmente deixamos ela, né? Enfim, nós acolhemos ela, só que ela viu que no nosso nível de patamar para ela, como ela é bem riquinha, bem bambambam, e nós, né, tipo, tivemos que batalhar cedo, né? Porque eu trabalhava com 15 para 16 anos, tava trabalhando, na época que ela me conheceu, eu tava estudando, a minha irmã, tipo, nós todas batalhamos cedo, né? E graças a Deus, ela vem se fazer de coitadinha e tal. Mas eu não sei lá o que. Daí teve uma parte ali no TikTok que ela falou assim, que nós prometemos a ela que nós não ia deixar ela chegar perto da mãe biológica, porque ela não queria ver a mãe biológica. Só que acontece o quê? E aqui? Calma, no amiguete. Tá, esse daí é o Hug. Hug. É. E na época, gente, ela abraçava a minha mãe. Ela dizia, mãe, eu falava pra minha mãe biológica, mãe, que bom que eu tenho 2 mães, 2 pais, não sei lá o quê. Daí abraçava a minha mãe biológica. Ela abraçava e, tipo, tava tudo ok, sabe? Então, gente, por que mentir? Então fala o quê? Então, sim, é legal contar da história, sim, é bacana. E ela se passa por vítima, por ser adotada e tal. Eu fui adotada, por que eu fui abandonada, não sei o quê. Gente, primeiro você tem que olhar os 2 lados da história, entender antes de julgar, entende? A Ana, tipo, no caso ali, ela tá se fazendo de santa pro TikTok inteiro e nós somos monstros, entende? Então não é bem assim a história. E, pra finalizar o vídeo, assim, porque tá muito longo já, porque, né, enfim, pra finalizar o vídeo, vou explicar pra vocês, tá? Eu vou contar um pouquinho agora, um pouco da parte da história do Denis, tá? O meu filho ali. Gente, o Denis, eu com 15 para 16 dias de cesárea, eu precisei trabalhar. Então, o Denis, eu achei uma moça na época, eu não conhecia ela assim. Vai trabalhar?
Não, a mãe não vai trabalhar. Na época eu conheci ela assim. Porque não vai trabalhar mais? Porque não trabalha mais? É. Não? Não, filho, a mãe tá gravando, filho. Vai brincar com a Lorena. E na época, gente, eu precisava trabalhar. Então, eu pagava uma moça pra cuidar do Denis. Só que, gente, esse meu trabalho, onde eu trabalhava, era tipo, era das 11 horas da manhã até 1 da tarde. Aí depois eu voltava às 6 horas e saía às 11h30 da noite. Então o Denis praticamente passava com ela direto. E o Denis já estava acostumado com ela, porque às vezes o Denis posava na Daiane e ficava na Daiane pra me trabalhar. Que Daiane? Na mamãe da Dai. Eu? É. Por quê? É. Não, porque não é mãe Gai. Não, eu sou Maria. sim, eu sou a mãe Maria, sim, filho. Só tô explicando, Denis. Ô, Denis, o que você não sabia que a mãe... Tô gravando. É, a mãe Gai é tua Dilda, sabia? Lorena, para. Então, o que acontece, gente? O Denis, ele passou a adquirir 2 mães e 2 pais que amam ele. E ele foi adotado pela essa família, pela Daiane, que é a mãe dele. É a mãe dele que faz o papel e tal. E ele tem eu, que sou a mãe biológica, a mãe Maria, tem o pai Magno, que é o biológico. Ele tem os pais adotivos, que é o pai Jair, a mãe Daiane. O que acontece, gente? Tá? Só para vocês entenderem. A doação, uma criança adotada não é o bicho. Não é o bicho do outro mundo. Porque o Denis, ele vem comigo, fica aqui em casa, posa, a gente pega ele, enfim, entende? Agora, hoje ele tá aqui comigo, hoje eu vou levar ele no médico. Hoje o Denis tem fono, ele faz fonoaudióloga, porque ele tem a vozinha errada, né, enfim. Então, gente, assim, ó, desde pequena eu sempre ajudei a Daiane, né, que é a mãe dele, a mãe do coração. Sempre ajudei com fralda, com leite, com tudo. Eu não abandonei o Denis. E eu faço o meu papel de mãe, ajudo o que eu posso, levo no médico, assim, assado. Mesma coisa o Magno, que faz o papel de pai, ajuda tudo que pode. A gente vai estar sempre junto com o Denis, entende, gente? Então, reflitam, tá? Que não é porque... Eu vou ganhar. Geralmente, penso assim, na minha opinião, hoje em dia tem bastante método de se cuidar. Lorena, a mãe tá gravando. Eu não tô conseguindo gravar. Então hoje em dia tem todos esses métodos de se cuidar para não ter mais filho. Na época, minha mãe não tinha esse método de se cuidar e coisa arada, como tem hoje, tá? E se a minha mãe deu a Ana, na época, era para ela ter um futuro melhor, e ela teve, e ela tem até hoje em dia, ó, ganhou uma família boa, tá? Que ela tem de tudo, tá? Claro que se a minha mãe tivesse condições, a minha mãe não, eu tenho certeza que a minha mãe não doaria ela, tá? Então, assim, isso daí que tá me deixando nervosa, irritada desses vídeos que eu olhei dela. Ela, tipo, se fazer de coitada, se passar por coitada, meu Deus, que nós somos os dragões, somos bichos, e ela é a princesinha que foi, tipo, tudo coagida. E no final do vídeo, ela coloca simplesmente assim, que ela foi ameaçada por nós. Se vocês se lembrarem ali no início do vídeo, se vocês não pularem, vocês vão lembrar que eu falei, que na época a gente falou com ela no Instagram. A gente falou com ela no Instagram que não era assim que ela funcionava, que ela deveria falar a verdade. E nada de ameaça, não teve nada de ameaça pra ela dizer que foi ameaçada. Então o que você achou dessa história? Se você quer a parte 2 eu contando, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que pra mim é importante, tá, meus amores? Fique com Deus. Eu quero agradecer, assim, hoje começou já a segunda-feira boni, linda. E eu com uma preguiça, daqui a pouco eu vou ter que levar o meu maninho, meu filho, na fome. Tá?